Olá, Hello. Oi. bem-vindos então para quem chega a mais um bate-papo Enneagrama. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o instinto social. Então, já gravamos um vídeo sobre o instinto autopreservação ou conservação, como alguns autores chamam. Sobre o instinto sexual já gravamos também, quem tiver interesse é só buscar. E hoje a gente vai falar sobre, com mais profundidade, né, sobre o instinto social. Lembrando que a ideia desses nossos bate-papos é sempre que seja uma coisa informal, onde a gente possa compartilhar o que a gente já estudou sobre Enneagrama e também as nossas experiências, né? Trocar dicas, sugestões para quem está nesse mergulho, quem quer se identificar, quem está buscando autoconhecimento através do Enneagrama. Então, de uma forma bem descontraída mesmo. Sobre o instinto, então, social, né? Que já tá. Nós sempre antes de gravar, a gente tem um bate-papo nosso interno, e naturalmente essa temática já estava vindo à tona, né? As sincronicidades de sempre, assim. Mas esse instinto social, ele é responsável pelo nosso senso de pertencimento a grupos, ao sistema, à coletividade, à sociedade. Traz muito essa vontade de pertencer, né? E vamos falar então um pouquinho para quem for assistir o que significa ter o instinto social dominante e o que significa ter ele reprimido, para a gente conseguir se observar e se compreender melhor, né? O que vocês percebem aí de benefícios em ter esse instinto bem vitalizado, bem fortalecido, ou dominando nas nossas vidas? E aí, Fê, começa você. Felipe, que é o nosso social É dominante verdade. aí, ele poderia, né, fazer o ar da graça. Temos falar um no social, integrante aqui que é social dominante. falando social, ficou todo mundo quietinho agora? O que aconteceu? Todo Né? mundo olhando para você, assim, agora o nosso social dominante vai tomar a voz do grupo e vai falar, né? Então, Isso. Nos conte como é que é ter o social dominante. Então, eu vou falar primeiro de um social equilibrado, que eu acredito assim, que seja importante, né? Eu acho saudável. saudável, né? Eu acho que é aquela força quando você vê aquele cardume de peixes ou aqueles pássaros voando em conjunto no céu, né? Até mesmo um enxame de abelhas, um formigueiro. Essa coesão que existe, até mesmo como a gente está falando de instinto, uma coesão irracional que faz você pertencer a um grupo e ter essa sinergia desse movimento que existe ali, né? Que te faz permanecer dentro daquele grupo e faz muitas vezes você sobreviver ou faz você conseguir as suas necessidades através daquele grupo, né? Então, aquele grupo ele te ajuda a você se manter, enfim, com essas necessidades sociais que a gente tem, que o grupo vai te ajudar a alcançar. Quando isso começa a distorcer um pouco, quando ela está exagerada essa energia, você vai um pouco para as necessidades de poder, né? Que aí já é uma coisa um pouco mais o poder, o status, né? Essa politicagem, né? Essa situação de então eu acho o instinto social um instinto lindo por essa energia, principalmente eu acho cardume de peixes dançando no mar, assim, acho coisa linda, né? E é uma coisa que acontece como a gente pensa em racional, os peixes ali eles não estão instintivo aquilo. E aí quando isso acontece na gente como humano naturalmente, quando a gente está numa roda xamânica, por exemplo, está fazendo uma dança circular, para mim aquilo é um instinto em que não existe uma liderança muitas vezes e está todo mundo um pouco igualado, né? Mas enfim, aí quando esse instinto distorce, começam às vezes a brotar algumas lideranças que têm essa necessidade de controlar, de manter o grupo, de direcionar. Então, é um pouquinho da visão assim do social para mim. Acho que vale a pena, né? Lembrando que... Desculpa, pode falar. Tranquilo. Preso aqui, se avançaram. Não, eu tô falando da questão, até para fazer um paralelo entre outros dois, só como introdução, né? Assim como o autopreservação é uma relação de você com você mesmo, e o sexual é uma relação de você com o outro, numa conexão, ou como
essa relação do social é você com um todo, né? É uma coisa coletiva, né? É a sensação de pertencimento a algo maior do que você. Né? Então, assim, quando ele fala esse movimento do cardume, é bem isso, né? Vocês veem esse movimento como se fosse uma coisa só. E tem a ver com perceber a interação, o impacto que você tem no grupo, também tem a ver perceber o quanto o grupo te impacta, ou seja, é uma percepção coletiva das coisas, né? E que é fundamental para se viver em sociedade. Né? E quando a gente fala das realizações da humanidade de uma forma geral, a gente percebe aquela questão que a união faz a força, é realmente um discurso de social, ou seja, que na soma das forças de todos, né, da relação, você constrói uma casa, você faz uma ponte, você faz uma plantação, assim, que coisas que sozinho, ou muitas vezes num casal ou em dupla, não vai acontecer. Então, ter um social saudável tem a ver com essa preocupação com o coletivo, né? Com uma consciência do impacto que a gente tem no todo. E aí esse coletivo ele se expande não só às pessoas, mas ao planeta e a tudo mais. Né? Então, quando a gente fala também de cuidar do planeta, é uma consciência social, né? Pensando no impacto que isso pode causar para as outras pessoas que moram aqui. Então, quando a pessoa tem isso bem saudável, harmoniza, usando um termo bem nobre aqui, harmoniza as coisas, né? E quando a gente sabe quando vem os excessos, e aí tem uma questão de autoridade, de exercer poder, muitas vezes de uma forma unilateral, né? A gente sabe dos exageros de ter um social dominante, né? E quando não tem aquele descaso, né? O social reprimido é um descaso, ou assim, não estou nem aí com qual é o meu impacto no mundo, qual é o meu impacto com relação ao grupo, a pessoa fica indiferente às questões sociais do que está acontecendo. Então, assim, é muito importante desenvolver isso e, ao mesmo tempo, é o menos desenvolvido em sociedade hoje. Porque, assim, as pessoas aprenderam primeiro a cuidar de si mesmo, autopreservação, aprenderam a se conectar um com o outro, criar, reproduzir, mas nosso instinto social, basta olhar nas ruas, né? Você vê quantas pessoas passando fome, quanta diferença de poder, quanta diferença de riqueza, quanta doença, quantas coisas poderiam ser curadas e harmonizadas se o social estivesse mais saudável na sociedade. Sim. E uma sociedade sem social. Como? Nossa sociedade. Hoje a gente vive uma sociedade que o social é baixo, o instinto, né? Então, A consciência dele talvez baixa, né? A gente tem um social baixo, né? De maneira geral. Ainda é assim, né? É distorcido de uma maneira geral, né? Ou na sensação do reprimido, ou também no dominante, que é essa situação de poucas pessoas numa posição de autoridade exercida pelo controle, pela manipulação, né? Me vem aqui que é esse momento, se a gente pensar na nossa constituição como ser humano, que é o momento, primeiro do 1, depois do 2, que é a fusão da criança, do bebê com a mãe, e a entrada do pai, né? Nesse terceiro, que a gente chama em psicanálise do triângulo edípico, e desta relação que nós estabelecemos com essa entrada do terceiro, do pai, nessa relação que antes era de fusão com a mãe. E da aceitação ou não, né, de como foi a nossa percepção com a entrada do pai, né, como que isso vai afetar diretamente a nossa relação com a autoridade. Se a gente, por exemplo, no social reprimido, a gente se torna mais rebelde, tem dificuldade de aceitar a autoridade que foi exercida pelo pai, que depois isso é transferida para qualquer tipo de autoridade, né? Quem tem social reprimido tem essa característica, né, dessa dificuldade de se relacionar com autoridades, com o chefe, com qualquer representação de autoridade. E quem é dominante tem a vontade de exercer o papel do pai, né, de se tornar a autoridade. Então, onde quer que chegue num grupo, onde quer que esteja, não basta pertencer apenas, não está no lugar de relação de filho e se juntar com todos os irmãos. Não, eu quero ser o pai deste grupo. Eu tenho que exercer a autoridade, dizer o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito, né? E muitas vezes vem essa energia distorcida da manipulação e do controle, né, perante aquele grupo. Sim. E só complementando, né? Porque o pai é essa energia mesmo do levar para o mundo, né? De ir e você trouxe isso, era o que eu ia falar aquele momento, né? E me traz essa lembrança quando o Lu estava falando também
daquela frase, né? Acho que sozinha a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E o quanto realmente a sociedade, algumas pessoas já estão trazendo. Na verdade, a sociedade em si tem muita coisa já de cooperação, mas ainda tem muita coisa de competição, né? Ainda há muito a se trabalhar, mas é um processo ainda a construir, porque é de sobrevivência. Se a gente olhar os animais, eles estão geralmente em bando para sobreviver, né? Poucos estão sozinhos aí. E, enfim, é instinto realmente, como todos, de sobrevivência. E a gente encontrar esse equilíbrio, né? Quem tem, quem tem um social dominante, geralmente vai estar muito focado em networking, até para ajudar as pessoas, né, a se perceberem, assim, networking, vai se envolver muito com causas sociais, né, com algum tipo de situação que possa exercer poder e pertencimento e influência, né? Então, a pessoa vai se ver, quando ela olha para o histórico da vida dela, ela vai ver em vários momentos em que isso esteve presente, né? É que, por exemplo, ela vai estar envolvida, e até fica difícil para reconhecer muitas vezes, porque ela vai estar envolvida com causas sociais, e ela vai estar querendo ajudar os outros, mas você falar a palavra poder para ele, muitas vezes a pessoa vai refutar. Uhum. Porque ela vai falar assim, nossa, mas eu estou fazendo para ajudar, como assim eu estou querendo poder? Né? Como assim eu estou querendo... E até uma coisa bem doída, às vezes, do reconhecimento desse social, que é o quanto você fez essas ajudas, muitas vezes, ou você doou a sua vida por uma necessidade interna de estar na liderança de um grupo, né? E aí você entender, às vezes, essa angústia que existe dentro, que é uma angústia de você querer liderar as pessoas e aí por detrás vai estar uma causa social grande, bonita, uma coisa bem interessante, que muitas vezes até a pessoa vai doar a própria vida por essa causa e não vai estar atento aos outros instintos, né? Como o de autopreservação ou sexual. Então, às vezes, você vai ter pessoas que renegaram a vida pessoal dela e os bens materiais para terem uma causa. E aí a gente vai olhar e falar, nossa, que lindo isso. Pode ser lindo, mas dentro de um equilíbrio, ela renegou partes importantes da vida dela. Então seria interessante, às vezes, ver se isso está sendo realmente benéfico para essa pessoa. Tem aquela coisa do mártir, né? Eu me abandono pelo grupo, né? E qualquer instinto que esteja distorcido não nos traz uma verdadeira satisfação, uma verdadeira felicidade, né? Sim, é um complexo, né? Que aí fica... E ele reprimido, como é que é? Nossa, desculpa, pode falar, não sei. Não, é só algo que me veio também, quando é dominante, né, dependendo aí da conjunção, né, dos outros instintos, eu observo também que são pessoas que, principalmente se o sexual for reprimido, que tem dificuldade de criar um laço mesmo, afetivo com as pessoas, né, é sempre de pouquinho, é um pouquinho com um, tem uma rede de contatos, mas não tem um aprofundamento, não cria-se um laço, uma relação afetiva, né, mais profunda, mais intensa. Então, é uma coisa que... Quando a coisa começa a ficar mais íntima, ele se afasta, né? Exatamente, né, tem essa dificuldade, sempre, não quero me aprofundar, eu quero sempre ter esses contatos, né, mas de uma forma muito mais superficial. E aí, emendando, né, que você perguntou, quando é reprimido, é justamente o que eu falei, assim, aí vai depender também da junção dos outros, mas tem uma relação com essa rebeldia, assim, com essa dificuldade mesmo de estar num grupo, de acreditar na causa do grupo, de que se é possível fazer grandes soluções, transformações em grupo, né, e se eu for falar em que sou um sexual dominante com o social reprimido, rola essa crença no individual, no indivíduo muito maior, de que é um por um, né, que se resolve, e essa dificuldade de se conectar com o todo de uma vez, né, é algo que precisa de ter muita consciência para se ir trabalhando. Aí, se eu olhar no histórico da minha vida, uma dificuldade social mesmo, de não querer, de ser chamada para festa, para amigo secreto,
na escola era conhecida como antissocial, ao mesmo que tinha muitos amigos, mas amigos com amizades profundas, mas não de fazer parte quando tinha eventos sociais. A agenda não tem agenda de aniversários, de muitas coisas assim, o contrário de um social, né? Que sempre está nas festas, sempre está no final de semana, num lugar, no outro, no outro. Quando é reprimido, não rola, assim, essa... Ah, nem chama. A Regiane nem chama que ela não vai. Ela não participa, ela nem... Eu tenho uma amiga que ela é social dominante e eu brinco que ela agrega, né? Eu adoro, porque eu tenho essa dificuldade de agregar, então eu tenho meus amigos separados, né? Mas a gente fica amigo do amigo e faz uma rede, assim, que às vezes ela nem precisa estar, que a gente já sai com o amigo dela, assim, sabe? Porque ela é uma capacidade de juntar as amizades, né? Esse social incrível, que você vai nos aniversários, ou mesmo, sei lá, ela convida e ela faz essas conexões, né? Ela junta esse aqui com esse aqui, você faz uma conexão e faz uma amizade porque tem uma afinidade e eu acho super incrível. Eu admiro, assim, eu fico... Porque eu não tenho essa habilidade eu não consigo administrar enfim, essa diversidade de contatos. Ele vai cansar, né, Marta? Vai ser Muita cansativo. energia, né? Sim, Dá sim. até uma sensação de confusão, né? De quando está no grupo, é muita informação, parece que ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo, perde o norte, desnorteia, assim, você fala, como que eu vou estar aqui? E é uma falta de habilidade instintiva mesmo, porque eu vejo que quem é social, isso é tão natural, já percebe o que está acontecendo ali, um pouquinho acolá, e vai se infiltrando um pouquinho em cada lugar, né? O Lu estava falando, né, Lu, de uma experiência que, Sim. se você quiser trazer, que eu acho que entra muito nessa dificuldade de quando a gente não tem esse social, de se integrar num todo, num grupo, né? Sim. Eu estava comentando recente, a gente foi no lançamento de um livro do pessoal de hipnose e coach lá, do pessoal da Iluminata e tudo mais. E eu tenho um social intermediário para baixo. Então, assim, você vê o grupo todo e você fala assim, tá, como é que eu entro aqui, né? Tinha um monte de gente, aí você fica, por não ter essa questão de eu cheguei para todo mundo. Eu não cheguei para todo mundo, eu cheguei e tô tentando ver por onde que vai, qual é o buraco que vai ter para entrar. E por ter sexual dominante, você procura alguém. Eu preciso achar uma pessoa para eu me conectar, eu como pelas beiradas e vou em uma outra pessoa e outra pessoa, para mostrar o quanto é difícil. Depois que você já começa a fazer as conexões, você vai começando a se sentir pertencente àquele grupo de alguma forma. E se olha para um lado, tem alguém que você conhece, olha para o outro, você conhece, aí você vai se estabilizando, né? Mas isso porque eu tenho ele intermediário, né? Então, assim, hora é fácil fazer, a hora é um pouco difícil. E quando a gente estava descrevendo, você está falando do reprimido, eu conheço outras pessoas também, eles falam dessa dificuldade de fazer uma leitura política do que está acontecendo. Então, eles entram num grupo assim, eles não sabem quem é que está direcionando, quem não está, é como se fosse uma coisa amorfa, né? E quem tem social dominante, ele bate o olho e fala, aquele cara está direcionando tudo, aquela pessoa não está tendo um papel de destaque ou de importância naquele grupo, ele faz uma leitura política perfeita, né? E outra coisa que eu estava lembrando é a questão do social, a gente esquece que é um vício por ser dominante, né? É um vício como outros, né? E eles têm só que é uma falta do grupo. E não é uma carência de mim mesmo no autopreservação, é uma carência de alguém, é uma carência do grupo, de estar em situações coletivas. E é por isso que você vai ver esse social assim, tá numa festa e conhece tanta gente, você pega a página de rede social de quem é social dominante, né, nas redes sociais, você vai, quando eu tenho lá 300 amigos, o cara tem 2.000, entendeu? Tá lotado, e tá postando todo dia, e tem aquelas coisas, diferente, é muito interessante, né? A gente avaliar, né? Avaliar sempre fotos com um grupão, com um monte de gente. Grupão. E é engraçado que time de futebol. E quando a gente não tem isso, quando a gente não é dominante, a gente olha aquilo lá e fala assim, nossa, parece uma coisa meio exagerada, né? Nossa, por que tanta exposição, né? Porque a gente não consegue fazer isso com essa mesma facilidade, né? Eu vejo bastante também na questão do social, às vezes, essa indignação. Você vai ver os posts dele, a indignação com o meio ambiente, a indignação com... Porque ele sempre vai estar atrelado a uma causa, assim. A uma causa, né? Isso, então eu fui conversar com um social sexta-feira, ele puxou já a questão da previdência, olha só como é que tá a política e tal, então ele vai querer conversar sobre isso, sabe? Ele vai puxar sempre esse assunto
né, do todo, como é que está, olha só a poluição, olha só como é que está o Senado, como é que está a corrupção. E é uma preocupação que aquilo indigna ele por dentro, assim, que ele fica com muita raiva. E não é uma raiva direcionada a uma pessoa, a um político, muitas vezes. Ele tem uma raiva do sistema, sabe? Aquela coisa assim, não é que seja uma raiva, mas ele vai criticar, e ele vai criticar o sistema. Ele vai entrar numa análise mais aprofundada do todo, né? Mas você vai pegar determinados outros instintos, ele vai para raivas pontuais, né? Para críticas pontuais, para coisas mais... então eu achei interessante isso, assim, de você... O social, ele tem essa situação um pouquinho mais ampla, né? E aí, o social reprimido, às vezes, ele não vai estar tão preocupado e ele também não vai gostar de discutir, às vezes, uma política ou alguma coisa, porque não é um assunto que, quando fala desse macro, às vezes, foge um pouquinho desse interesse. Ou ele já não acredita, né? Já não acredita e já tem vontade, quer saber, deixa isso aí de lado, que isso aí não tem jeito, digamos assim, e eu vou focar em viver a minha vida, né? Que é a rebeldia que a Rê trouxe. Porque no fundo existe uma desconfiança em relação ao coletivo, e aí estratégias diferentes. O dominante, por desconfiar, fala, então já que eu desconfio, eu quero estar no poder, eu quero estar no controle. Eu não quero ser controlado, né? Então, assim, a estratégia que ele usa para... E o reprimido fala assim, ó, eu desconfio tanto que eu não quero nem me envolver nisso. Eu quero ficar de lado, eu quero ficar longe, né? Mas são estratégias para a mesma dor, uma certa desconfiança do grupo, né? Do coletivo, né? Lembrando que a dor, como a Marta e a Rê já falaram, essa questão ligada ao pai, né? Então, ao pai. Questões que são relacionadas ao pai fazem você ter o teu social dominante ou social reprimido. São estratégias diferentes para lidar com essa mesma dor. E o saudável usa quando precisa, não usa quando não precisa, né? Se sente confortável nos grupos, mas o intermediário, o instinto intermediário, que a gente chama de saudável, que está mais equilibrado, é sempre um instinto onde a gente consegue descansar e relaxar e se reabastecer, se reenergizar, né? Então, no caso de um social saudável, esse gosto, esse estar bem, sentir a vontade num grupo, né? Mas sem a ansiedade de precisar estar no destaque e influenciar o grupo, e também sem o desconforto de estar ali, né? Perfeito. Às vezes o que vai da minha percepção, né? O social dominante, às vezes, ele pode ficar preocupado com o que ele tem que falar, e isso pode gerar uma certa ansiedade, né? Porque ele precisa passar uma imagem, um status e tal, né? O social reprimido, ele já não quer falar. Então, ele não quer participar do grupo, ele não quer estar ali. Então, quando ele está nessa energia intermediária, né? É tranquilo, porque eu não estou preocupado nem se eu vou falar certo ou errado, ou o que vão achar do que eu vou falar. E também eu não estou pressionado a estar ali obrigado, muitas vezes, né? Tipo, vou estar aqui só para cumprir a social, né? Então fica mais relaxado, poder conversar, bater um papo. Você não tem uma cobrança e nenhuma dor nessa situação, né? De estar em relação com as outras pessoas. Então esse intermediário, ele fica mais relaxadinho, né? Você fica mais tranquilo. Perfeito. E lembrando, né, o quanto a gente entra na energia antes da gravação, a gente aqui antes de começar, porque tá muito ligado à imagem também, né? E por mais que uns aqui nem se preocupem tanto com a imagem, assim, antes de começar a gente tava, não, olha aí o saco atrás, não, olha aqui não sei o quê, olha aí, então, e assim, é incrível quanto mexe mesmo, né? Na hora que a gente tá falando do social, na hora que a gente tá falando de exposição, na hora que a gente tá falando de passar uma informação e é interessante. Influência, né? Influência. Que é uma influência, né? No caso, mais que seja um bate-papo e tudo mais. Ainda mais o nosso grupo aqui, que tem bastante sexual, né? Daí fala do social, que tá bonito pra aparecer também. Também tem isso, né? E bonito de pensar também que o nosso trabalho aqui, nesse nosso projeto e essa nossa atitude em gravar os vídeos do Bate-Papo Enneagrama é, de uma certa forma, também com um cunho bem social, né? Porque o nosso objetivo aqui era compartilhar conhecimento,
de uma forma leve, descontraída, com as nossas percepções, trazendo exemplos nossos próprios, né? Essa palavra compartilhar, ela é muito social, né? Que é onde você divide desde a comida, ao conhecimento, o abrigo, os recursos, é o compartilhar, é uma energia social. Lembrando que essa energia, mesmo quando você esteja com uma única pessoa, é essa energia que mostra o seu interesse genuíno por alguém. Mesmo quando eu estou olhando, estou diante de um ser humano que faz parte de um grupo maior e ele é tão importante quanto qualquer outro, né? Isso é muito social. A gente fala muitas vezes, a pessoa está numa conexão, está ajudando alguém, mas se ele estiver ajudando com interesse genuíno, não é uma conexão sexual ali. É uma energia social que está se manifestando mesmo quando com duas pessoas. Porque ele está com esse interesse de preservar, de cuidar, de ajudar alguém, né, com um cunho mais social. Então, a proposta de compartilhar, a palavra compartilhar, acho que ela sintetiza muito, né? Quando a gente percebe que a gente tem pouco do social, quando a gente compartilha muito pouco, né? Ou compartilha de uma forma autoritária, que também não respeita, ele está distorcido quando a gente não respeita o tempo do outro, também é uma forma de usar a energia social de forma errada, né? Muitas vezes a intenção é até boa, mas se ela estiver distorcida e vier de uma forma meio autoritária, você está atropelando o outro, né? Então, não é esse o significado original do social. O social, todos, sem exceção, são importantes, né? Eu acho que entra aí, Luciano, a palavra do cuidado, que é essa... E assim, o social, ele tem uma síndrome de salvador, né? Isso, então, bem ele lembrado. acredita muito que ele vai salvar a outra pessoa. E aí tem a ideia lá da borboletinha, né? Quando você corta o casulo dela, você impossibilita dela se fortalecer para ela sair voando. Uhum. O social, ele acha que ele vai salvar as outras pessoas. Ele tem essa Social dominante. o social dominante. E ele faz isso sem... o social, ele tem muito cuidado, né? Mas às vezes ele acha que esse cuidado é ir salvar a pessoa. Então ele confunde um pouco as duas coisas. Que é a diferença de forma saudável, né, que é estar a serviço de fato, né, estar a serviço do outro, e que para isso eu preciso estar preenchida de mim mesmo. Então eu preciso estar com o meu autopreservação equilibrado, né, com a capacidade de me colocar também para o outro, de me conectar profundamente com o sexual equilibrado para a minha. Né, que o Salvador entra nessa questão que provavelmente os outros instintos também estão distorcidos e aí eu preciso salvar alguém para me sentir importante. Então, acho que o social tem sempre, para mim, essa relação do igual para igual. Não importa se eu estou te servindo, eu sou igualmente a você, né? E não tem uma hierarquia nesse sentido. Eu só tenho algo neste momento ao qual eu posso disponibilizar a você que vai te ajudar, assim como tem algo que me falta em outro momento que outra pessoa me disponibiliza, que tem essa relação com a abundância, que todos nós temos tudo, né? E que se a gente souber respeitar e se colocar, que as coisas chegam conforme a gente precisa, e aí a gente tem algo que pode se disponibilizar ao outro, que seria essa ideia, né, da sociedade onde a gente disponibiliza o que a gente tem de melhor e o outro disponibiliza o que ele tem de melhor, né? Só que aí a gente vive hoje numa sociedade muito hierarquizada, né? Que ficou com muita hierarquia de forma rígida, onde as pessoas acham que por ter um pouco mais ou por ser por Lembrando que os 3 instintos, a gente basicamente vai estar falando autopreservação, a gente vai estar falando de dinheiro, né? O sexual, a gente pode estar falando, eles distorcidos, né? Então você está falando uma busca excessiva por dinheiro. O sexual, você pode estar falando uma busca excessiva por sexo. E o social, ele seria uma busca excessiva por poder, né? Por controle do grupo, né? Então, acho que isso que a Rê falou tem bastante, tá bastante relacionado, porque se eu não tenho os outros 2 instintos curados também, se eles estão mais com maior consciência, eu vou chegar a exercer essa influência sobre os outros, essa busca como poder. Então eu vou querer me meter na vida do outro para controlar o outro. E aí, com a minha baixa consciência desse instinto social, eu acho que eu estou salvando ele. Então eu vou lá e começo a ditar regras, eu começo a dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, né?
E eu digo por experiência própria, viu? Porque demorou. Liderar, né? Uhum. Sei ainda se ainda tá bem curado, mas vamos lá. É o caminho, né? Então, a gente vai aprendendo conforme vai se desenvolvendo. É um eterno estado de presença e de atenção, né, Fê? Eu acho que o instinto tá lá, é a gente estar consciente para falar, opa, olha lá, ele aqui tá operando de uma maneira não tão adequada, volta, né? Eu acho que é ficar atento. Eu acho que também sinto isso, assim, que compreender a nossa ordem dos instintos, cada um poder compreender a sua ordem de dominante, intermediário e reprimido, é justamente trazer mais consciência para a gente conseguir se observar melhor, né, no dia a dia. Compreender quando que alguma coisa está sendo exagerada, né, o que que a gente precisa energizar, o que que não, e o que que tem que dar uma dosada que está sendo exagerado. Luciano caiu a conexão, mas voltou. Caiu. Tocou o telefone e derrubou a conexão. Mas eu acho que a gente passou por todos os pontos, né? Ficou muito bom. Então, agradecer a presença, né? Nossa, toda. E esperar que esse conteúdo possa ser de uma partilha ótima, né? Para muitas pessoas, então, né? Sim. Show. Na onda é legal lembrar que realmente, né, esse trabalho começou pela essa energia social mesmo, né? A gente falou, não, vamos fazer esse projeto em grupo, né? Vamos juntos e tirou muitos daqui da zona de conforto. Foi bem interessante. Acho que foi legal, foi um ponto interessante ter trazido aí. Só tenho a agradecer pelo convite. Eu também, só agradecer. Eu também. Esse grupinho é especial, cara. Então tá, gente, vamos deixar rolar agora e pensar nos próximos episódios, né? O que vem pela frente. Concluindo agora os instintos. Tchau, tchau pra vocês. Então, gente. Um beijo, tchauzinho. Beijo. Até mais. Tudo de